Olá, amigos internautas, sejam todos muito bem-vindos a mais um TV Cidade Entrevista. Hoje recebendo com muito carinho, com muito orgulho, com muita satisfação, nosso amigo aqui, Subtenente Valmir Machado Jardim, que atualmente é o chefe de instrução do TG, do Tiro de Guerra São Lourenço 0424. É isso? Positivo. Positivo. Inicialmente, Subtenente, seja muito bem-vindo à nossa TV Cidade ISL. Eu agradeço essa oportunidade, de estar aqui presente, poder esclarecer, certo, algumas atividades, alguma coisa sobre a história do tiro de guerra e as ações, as atividades que o tiro de guerra está desempenhando em 2017 e que desempenhou em anos anteriores, e da importância, certo, do tiro de guerra na sociedade local, certo? Com certeza. A nível de esclarecimento, para os nossos telespectadores, sejam moradores de São Lourenço ou não, o tiro de guerra foi idealizado em 1941 pelo então prefeito Dr. Humberto Sanches, o qual delegou ao cidadão que tinha uma forte influência sociopolítica na época, Joaquim Dutra, a missão de criar o tiro de guerra. E isso aconteceu no dia 5 de setembro de 1942. Foi criado oficialmente o tiro de guerra de São Lourenço, que na época era aqui no bairro denominado Estação, que depois houve aí algumas mudanças de local e atualmente hoje está localizado na rua... Na rua João Aires Filho. Isso. É no bairro Vila Nova. Que por sinal é perto da nosso estúdio aqui. É aqui próximo, Então, Subtenente, só para os nossos telespectadores se situarem, a gente vê em muitos comentários às vezes nas redes sociais, poucas pessoas têm noção da importância de um tiro de guerra, não é? Então eu gostaria que o senhor passasse primeiro essa diretriz geral. O que vem a ser um tiro de guerra? Inicialmente, Pablo, nesses 9 meses que nós estamos aqui, praticamente uma gestação, É isso. Aqui em São Lourenço, eu gostaria de agradecer. E um fato que me surpreende muito e é de grande satisfação para mim, certo? Eu apoio, em geral, que a população de São Lourenço dá para o tiro de guerra. É incondicional. Você precisa de alguma coisa, tem sempre alguém da comunidade ajudando o tiro de guerra. Qualquer lugar que você vai, tem alguém conversando com você sobre o tiro de guerra, o que serviu no tiro de guerra, o que tem um filho, um neto, alguém da família que passou pelo tiro de guerra. Então esse carinho muito grande que a população de São Lourenço tem com o tiro de guerra. Isso me deixa com uma grande satisfação. Isso foi o que eu pude verificar nesse pouco tempo que eu estou na cidade. Então, aí caracteriza o que? O enraizamento do tiro de guerra na sociedade local. Com certeza.
Vamos falar um pouquinho do histórico? Vamos Sim, começar para nós entender um pouco como que funciona o tiro de guerra. O tiro de guerra no nosso país, ele demanda de mais de 110 anos. Nós tivemos o primeiro tiro de guerra, que é a linha de tiro, na cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, próximo à minha cidade, inclusive, cerca de uns 400 quilômetros da minha cidade. E lá nós tivemos a primeira linha de tiro. Vejam, 1902. Ele foi alavancado, impulsionado, certo? Em 1916, quando Olavo Bilac, né, deu um impulso na prestação do serviço militar obrigatório. Correto. Certo? Então, vocês vejam que há mais de 110 anos que nós temos a instituição tiro de guerra, certo? Que faz parte do Exército Brasileiro. Sim. No nosso país, certo? Na sociedade brasileira como um todo. Porque não é só em São Lourenço, nós temos em todo o país, né? Correto. Isso faz parte, certo, de uma experiência bem-sucedida. Essa experiência bem-sucedida entre o Exército Brasileiro e a sociedade brasileira, certo? Isso, certo, nós não podemos tirar. Essa experiência, ela é representada, certo, pelo Poder Público Municipal, ou seja, por meio de um convênio, de um acordo, certo, feito entre as prefeituras municipais e o Exército Brasileiro. Isso é de grande importância para os jovens daquela região ou daquela cidade. Exatamente. Certo? Essa experiência que nós temos entre o Exército e a sociedade brasileira, né, ela tem enraizada, como eu já falei, na história, na formação do povo brasileiro, devido a esses 10 anos que nós já temos. Vamos agora passar um pouquinho para São Lourenço. Você já falou também, né, do princípio de tudo. Vejam só, nós temos 110 anos, certo, de da instituição tiro de guerra no nosso país. Mais de 110 anos. Só em São Lourenço são 75 anos. 75 anos. Então nós já temos, certo, uma história, ou seja, o tiro de guerra está enraizado na sociedade de São Lourenço. Inclusive, e isso é muito forte, pode falar. Não, inclusive, nós temos o atual vice-prefeito, foi aluno do tiro de guerra, né, o vice-prefeito Leonardo. Isso. Vereadores que hoje estão na ativa, doutor Abel, o Chopinho e outros vereadores aí, também foram alunos do tiro de guerra. E eu tenho certeza que a formação que eles receberam lá foi de muita importância para a formação do seu caráter, da sua moral, não é? Isso. Tanto é que hoje são homens públicos que estão aí lutando pela cidade, pelos interesses da cidade. Então, essa é uma das principais importâncias, do principal trabalho de guerra, do tiro de guerra, é a formação do caráter do cidadão, não é? Isso mesmo. Pablo, voltando então na história de São Lourenço, em 1942, como você já falou, né, Dr. Humberto Sanches e mais o cidadão Joaquim Dutra conseguiram trazer o tiro de guerra para cá, né? E para você ver, nesses decorrer desses 75 anos, milhares de jovens passaram por lá. Muitos jovens. E esses jovens desenvolveram vários valores patrióticos e na parte social também, né? Durante esse período de instrução que eles tiveram, né, esses 10 meses de período de instrução que eles tiveram. Após isso, eles são reintegrados, eles voltam para a sociedade local. Sim. Eles fazem parte dessa sociedade local, certo? Com novos valores, com a vivência de liderança. Sim. É desenvolvido esse atributo de liderança deles. Tanto é que eles hoje, muitos deles, como você já falou, são líderes da comunidade, na parte política, fazem parte. E os meus garotos que eu estou formando, esse ano, os jovens de São Lourenço que nós estamos formando, daqui a 10, 15 anos eles vão estar na política, eles vão ser empresários, certo? Eles vão ser advogados, eles vão fazer parte dessa comunidade. Serão certo? Homens que dentro das suas atividades contribuirão com o patriotismo, o civismo do país. Isso, dentro da sua comunidade, dentro da sua cidade. Bom, mas voltando a isso, eles aprendem, além desse atributo de liderança ser evidenciado, eles têm um trabalho em equipe que eles aprendem a trabalhar junto, certo? Um depende do outro, e eles levam isso para fora. A cooperação, certo? Hoje você vê o nosso trabalho, esse ano nós estamos trabalhando em cima da cooperação, de ajudar o próximo, de ajudar várias pessoas, ajudar instituições, certo? Tanto pessoa física, como a parte de pessoa jurídica, nós estamos trabalhando isso. A responsabilidade de chegar no horário, de cumprir, certo, como a gente fala, a missão, né, dentro do horário, dentro do prazo previsto, tratar com a extrema disciplina, a disciplina para estar no horário, a disciplina, certo,
com a alimentação, a disciplina com seu mente e corpo, esse Sim. cuidado. E o principal, que é o amor à pátria, o amor ao nosso país. Isso nós temos que levar no nosso coração. Isso tem que estar enraizado, certo? No atirador, nas atividades do atirador, que vão voltar para a comunidade com esses atributos altamente desenvolvidos e vão disseminar. Certo? Sim, excelente. E o senhor tocou num ponto muito interessante, porque nós reparamos que de alguns anos para cá, eu acho que o que falta, não vamos entrar muito na parte lógica, política, ou de criticar A, B ou C, mas é uma coisa que se constata. Eu, por exemplo, tive uma forte formação, eu sou fã das Forças Armadas, isso aí é incontestável, tanto é que a gente é voluntário lá no tiro de guerra e faço com o maior prazer. E uma das coisas que a gente percebe é que, infelizmente, parece que o que está faltando no país hoje, e que se perdeu em algum ponto da história, que eu não vou falar para depois não entrar em conflito aí com outras questões, é o patriotismo. Positivo. Não é isso? Isso. Isso está se perdendo. Patriotismo, questões de civismo. E os tiros de guerra vêm justamente a resgatar isso. Agora, especificamente aqui em São Lourenço, hoje, por exemplo, o TG de São Lourenço, ele abriga quantos alunos por ano? Nós recebemos, nós fizemos a seleção. Primeiro você recebe de até 300 jovens. Né? Esse ano foram 234 jovens da região de São Lourenço. Desses 234, eles passam por um processo, por uma seleção, um processo seletivo, né? E nós ficamos ao final de todo esse processo, são 50 atiradores que são matriculados, que fazem parte, certo, do tiro de guerra, né? O restante é dispensado. Outra importância também, Pablo, eu vou falar um pouco da finalidade, né, das atividades do tiro de guerra, tanto no Brasil, né, como também aqui em São Lourenço. Isso. Agora vai ficar suspenso, porque vai ser daqui a pouquinho, depois do intervalo. Positivo. Nós vamos concluir esse bloco, então, e após o intervalo, nós vamos retornar aqui com o subtenente Jardim, que vai falar um pouco mais, dar uma sequência a esse assunto, e nós vamos entrar efetivamente em várias atividades e vários serviços que o tiro de guerra prestou para a comunidade são-lourenciana. Aguarde aí, é um minuto só, voltamos já. Cidade Entrevista, TV Cidade SL. Se você gosta de ação e completa 18 anos, vai se surpreender com as Forças Armadas. Procure a junta de serviço militar mais próxima e aliste-se. Você só precisa da certidão de nascimento, comprovante de residência e 2 fotos 3x4. Ministério da Defesa, Governo Federal. Muito bem, amigos internautas da nossa TV Cidade SL, retornamos com o nosso Cidade Entrevista. Hoje, recebendo com muita satisfação o subtenente Valmir Machado Jardim, que é o atual chefe de instrução do nosso tiro de guerra 04024 aqui em São Lourenço. Subtenente, nós havíamos encerrado o primeiro bloco com algumas finalidades em nível de estrutura, de hierarquia, né, de existência, digamos assim, dos TGs, não é isso? Sim. Continuando, né? Vamos falar um pouco da finalidade, das atividades do tiro de guerra, né? Isso. Nível nacional e também aqui municipal aqui em São Lourenço. Né? Os tiros de guerra, eles são um centro de formação de cidadãos conscientes, tanto dos seus direitos e principalmente dos seus deveres para com a pátria. Isso é nítido, né? Ele forma futuras lideranças, como eu já falei antes, né? Tanto dentro da comunidade e dentro do município, tanto na parte política, na parte de educação, certo?
no desenvolvimento social daquela região, daquela cidade. E isso reflete a nível regional e nível federal. Correto. Né? Então, o que eu tenho para dizer para vocês, feliz a cidade que tem um tiro de guerra. Esse polo difusor de civismo e cidadania. Com certo? certeza. As vantagens são muito grandes para ter um tiro de guerra na cidade, perdão. E poder contar, certo, com esse apoio. A cidade pode contar com esse apoio mediante a autorização do Exército, né, no caso aqui, 4ª Região Militar, em caso de calamidades públicas, certo? A parte de defesa civil que já foi utilizado aqui na cidade de São Lourenço nos anos 2000, né? Isso. Na própria ação de GLO, em várias atividades que impliquem, né, catástrofe, perturbação da ordem, e que impliquem, certo, esse emprego de tropa federal poderá ser solicitado e o tiro de guerra vai atuar. Sim. Conforme aconteceu, usando aqui uma comparação um pouco distante, né? Isso. Mas nós tivemos recentemente lá no Rio de Janeiro uma situação de emergência que colocou em risco, inclusive, a segurança local e de várias pessoas, e as tropas militares foram obrigadas, né, atendendo a solicitação do governo do Estado, as tropas militares acabaram tentando apaziguar um pouco a situação ali, intervir, né? É um exemplo também, né? É um exemplo, sim. Aí eu segui uma organização militar da ativa, né, que tem um treinamento próprio para aquelas atividades. Foi solicitada e a autoridade competente autorizou e o Exército se fez presente lá. Correto. Podemos também citar várias atividades desenvolvidas pelo tiro de guerra de São Lourenço em anos anteriores aqui. Vamos começar lá em 2000, pela enchente, eventos esportivos, corridas, né, campanha do agasalho, vacinação, tanto na parte de vacinação de animais, combate à dengue, né, o apoio filantrópico a vários asilos, creches, né? Na parte de educação também, atuamos direto nessa parte de educação, indo nas escolas, ministrando palestras, desenvolvendo o civismo e o patriotismo. Né? Também trabalhamos na parte de desenvolvimento social do município, né? Campanhas de alimento, eventos cívicos, muitos eventos cívicos, formaturas, né? Comemorações cívicas, desfiles, né? A parte religiosa também nós trabalhamos, atuamos nessa área, certo? Tudo junto com a comunidade, porque o tiro de guerra é da comunidade local. Outro fato importante, vamos trazer agora essas atividades, Pablo, desculpa, até só para terminar o meu raciocínio, certo? Vamos trazer essas atividades para 2017. Isso que nós vimos, várias atividades foram feitas anos anteriores. Sim. Agora nós vamos trabalhar com 2017. Esse ano foi um ano que eu me propus a trazer, trouxe um cronograma de trabalho para fazer um trabalho aqui, certo? Nesses 2 anos, 2017 e 2018, ativo, participando ativamente junto com a comunidade. Sim. Tanto é que o atirador ali, ele é de segunda a sábado e atividades, certo, direto durante a semana, né? E eles estão respondendo de maneira positiva a isso, né? Nós começamos lá em abril, 1º de abril, certo? Com um desfile cívico na cidade, comemorando os 90 anos de emancipação da cidade de São Lourenço. Foi possível, trabalhamos junto com a Escola de Sargento das Armas, né, entramos em contato com o Poder Público Municipal, o Poder Público Municipal fez a solicitação, nós fomos lá na Escola de Sargento das Armas, conversei, levei o ofício em mãos, solicitei apoio, fui por 3 vezes lá e nós conseguimos trazer, certo, equipamento, material, certo, viatura bélica, Hoftrac, né, com a viatura da Segunda Guerra Mundial, que abrilhantou esse desfile, a viatura Urutu com a guarnição de alunos esses que servem de incentivo para o nosso jovem. Esses alunos da Escola de Sargento das Armas vão ser futuros sargentos, futuros oficiais, certo? E isso serve de incentivo, porque aqueles garotos, o Exército Brasileiro, nós não temos discriminação de raça, de cor, de credo, e qualquer cidadão, qualquer jovem que fizer o concurso, passar na prova, vai fazer parte da nossa fileira, certo? E para nós é uma grata satisfação. Nesse desfile de 1º de abril que nós fizemos, tivemos também a participação do tiro de guerra no Sacode a Praça, nessa mesma época,
né, tivemos também a preparação de escolas estaduais para o próprio desfile, né, com a guarda-bandeira, com a maneira correta de desfilar, a preparação de toda a fanfarra dessa escola. E nós tivemos a grata satisfação que essa escola foi elogiada por toda a comunidade de São Lourenço. Isso é um trabalho em conjunto, ou seja, dos nossos atiradores junto com a comunidade local. Porque os atiradores fazem parte, eles têm que estar inseridos na comunidade. Verdade. Certo? Prosseguindo ainda, Pablo, todo ano, então vamos passar rapidamente aqui, né? A peregrinação de Inhaxica, estivemos lá distribuindo, certo, água nos postos de água, contando os peregrinos, certo? Conforme solicitação, novamente, da prefeitura e da secretaria responsável, né? E até da parte religiosa da cidade, nós estivemos lá e fizemos uma questão de participar. Conseguimos viaturas, veio uma viatura de outro quartel, de Itajubá, do Batalhão de Engenharia, nos apoiar nessa missão. Sim. Certo? Porque é necessário. Então nós conseguimos apoio, trouxemos apoio de fora e nós participamos ativamente dessas atividades, né? Participamos também do seminário de mídia, né, do interior. Isso. Participamos da Comenda das Águas também, lá na distribuição de livros, na parte de montagem de todo o dispositivo e distribuição de livros, né? Projeto Cooperar, junto com a Unimed, né, e junto com a PAI foi esse ano. Fizemos um trabalho lá, foi muito gratificante para mim e para os meus atiradores. Eles me falaram depois, certo, de ter vivenciado a alegria daquelas pessoas lá na presença do Exército, na presença do atirador, fazendo parte daquele evento. Logo após, fizemos uma caminhada rústica junto com a PAI, certo, junto com a comunidade novamente. Formaturas, desfiles, Dia do Soldado, 7 de setembro, sempre presente, abrilhantando, certo, as atividades cívicas da cidade. Também trouxemos para cá vários projetos e demos ênfase aos projetos ligados à área de educação e à área social. Importantíssimo. Importantíssimo. Você, que vai lá, visita o nosso tiro de guerra, pode constatar isso. E convido a todos, certo, senhores e senhoras de São Lourenço, certo, que quiserem ir lá no tiro de guerra, está de portas abertas para receber vocês, mostrar o trabalho que está sendo feito, e grande parte desse apoio que nós temos, certo, vem da comunidade, vem de empresários de São Lourenço, vem de empresários até de fora de São Lourenço, né, e vem de organizações militares que nos apoiam muito. Isso é de suma importância. Esses projetos ligados à área da educação, nós temos um projeto que é os primeiros passos de um esporte chamado orientação. Estamos desenvolvendo isso junto com as escolas. A Nestlé nos deu total apoio, nos forneceu e nos cedeu certa utilização, certo, do Parque das Águas. Né? E nós, todos os sábados, inclusive sábado agora, nós temos o Humberto Sanches, né? Nós estamos lá junto com o Humberto Sanches. Até convido você, Pablo, certo, aqui, para fazer parte lá, junto com nós, mostrar um pouco desse nosso trabalho, né? Depois eu vou falar sobre... Nós estamos preparando já um documentário. Então tá bom. Então, sábado nós estaremos lá com o Humberto Sanches, passando esse esporte de orientação. Como que funciona, certo? Uma orientação com bússola e distância. Também tive a grata satisfação do sábado passado, agora dia 21, poder contar com a participação do SESEC. Senhores e senhoras participaram com a gente lá, né? E é uma grata satisfação, porque são pessoas, né? A gente está trabalhando com um público mais jovem, e eles realizaram as pistas, aprenderam, certo, como que funciona e se apaixonaram muito pelo esporte, né? Correto. Isso é muito importante. Temos também uma palestra motivacional e também que fala sobre a história do Exército, o que o Exército está fazendo no nosso país, o que o Exército faz no exterior, e formas de ingresso na Força Terrestre, no Exército Brasileiro. Temos passado isso para várias escolas do Estado, certo? Estamos fazendo palestra, nós vamos na escola, ou as escolas vão visitar o TG, o tiro de guerra, e a gente passa essa palestra lá. E o filé mignon de tudo isso aí, né? E você vê que a maioria tudo é ligado à educação, né, Pablo? Isso, e tem um fundo na educação. E o filé mignon de todos esses projetos que a gente está desenvolvendo é um projeto que até ganhou um nome carinhoso de Recrutinha, né? Mas é o projeto de patriotismo para o público infantil. A gente passa nesse projeto para várias escolas, todas as escolas do município praticamente, 99% aderiram, né? E a gente vai nas escolas e passa para as crianças esse projeto. Esse projeto
certo? Ele visa passar o civismo e o patriotismo, bandeira nacional, a maneira correta de cantar o hino nacional, quando se canta o hino nacional, certo? Mas passamos também as boas maneiras, certo? O que essas boas maneiras, certo? Seria o bom dia, o boa tarde, desculpa, né? E é o básico da educação, educação, né? E o respeito ao professor, o respeito aos pais, procuramos passar isso para eles. E no final nós recebemos um material de Brasília, do nosso Centro de Comunicação do Exército, que é a revista, o Recrutinha, a gente faz uma distribuição desta revista para as crianças, né? E esse é o filé mignon que está tendo uma repercussão muito grande na comunidade local. Excelente. Certo? Nós temos ainda a parte social, né? Que a horta, nós criamos uma horta no TG, numa parte que era só barranco, a terra era ruim, mas nós tivemos um apoio, certo? Novamente, de elementos da sociedade local. Foi lá o Carlos Henrique Bíssigo, um agrônomo, conversei com ele, foi indicado, e a gente conversou e ele abraçou essa ideia junto comigo e junto com 2 funcionários que eu tinha lá, né? Então a gente começou esse trabalho da horta. E nós começamos com 2 enxadas e muita vontade. E passou uma semana, na outra semana já veio empresário, não sei como difundiu isso, mas veio empresário de Itajubá com uma caminhonete cheia de pá, enxada, para nós prosseguir esse trabalho. E a horta está linda. E a horta está linda. E para que essa horta? Por que essa horta? Para atender os nossos atiradores, as famílias dos nossos atiradores, a família dos nossos funcionários, certo? E principal, os nossos vizinhos, a creche da Dona Zezé, que é a creche Pequeno Mundo. A Dona Zezé, amanhã é quarta-feira, amanhã ela está lá fazendo presença lá, certo? Pegando essas verduras, esses legumes para enriquecer a merenda escolar dos nossos jovens, das nossas crianças do município de São Lourenço. Mas não é só isso, gente, não é só a Dona Zezé. Nós temos a escola Frei Orlando Dirks, que vai lá, a diretora vai lá. Osmar Dirks, perdão, Frei Osmar Dirks. Nós temos o Polivalente, certo, que vai lá. O Educandário Santa Cecília, a madre vai lá, pega a Kombi dela, vai lá e pega esse material, essas verduras que a gente dá de coração. E nada é cobrado, porque tudo que entrou lá, as sementes, certo? Alunos da escola levaram, os vizinhos levam mudas, certo? Então tudo é doado, então tudo que recebemos doado, a gente doa. Nós não temos nenhum fim lucrativo. Tudo é para doação. Excelente. E cada dia chega gente querendo ajudar. Então essa seria, certo, um dos projetos na parte social, na parte de educação que a gente está desenvolvendo. Excelente. Agora, para finalizar essa parte, Paulo, certo, nós vamos falar um pouco dos inativos. A prestação do serviço, certo, que nós fizemos aos nossos inativos e pensionistas que moram na cidade, que moram em cidade vizinha. Todos os inativos e pensionistas das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, fazem seu recadastramento com a gente no tiro de guerra. Eu conheci uma senhora há pouco tempo atrás e ela disse que tinha que fazer o recadastramento no Rio de Janeiro. Ela saía daqui de táxi, pagava o táxi, ia até o Rio de Janeiro para fazer o recadastramento. E hoje a gente tem condições de fazer esse recadastramento, a gente faz esse recadastramento aqui em São Lourenço. Então, quantos inativos e pensionistas, certo, das Forças Armadas nós atendemos? São muitos, porque é de toda a região que vem, certo, fazer esse recadastramento e solicitar algum documento que a gente possa fazer, solicitar por meio do tiro de guerra. E os jovens alistados, que a gente já falou no início, né, que todo o processo de seleção é feito por nós. Esses jovens alistados tem a possibilidade, certo, de participar de um processo seletivo e servir, certo, prestar o serviço militar, que é lei do serviço militar, prestar o serviço militar na sua cidade. Não vão sair da sua cidade, vão estar perto do convívio da sua família, perto do pai, perto da mãe. Vão estar perto, vão poder estudar, porque o tiro de guerra é das 6 às 8 da manhã, que possibilita que o garoto, que o jovem da cidade venha estudar, possa trabalhar, certo? E não sair do convívio familiar. Isso é muito importante para a presença do tiro de guerra na cidade de São Lourenço. E já houve, inclusive, nós já estamos finalizando o programa, aqui voa, né? É rápido. Mas só para complementar, eu já testemunhei vários alunos, vários jovens daqui de São Lourenço que entraram como alunos no TG, aqui em São Lourenço. Alguns eu acho que nem sonhavam, né, em seguir carreira militar e hoje são graduados aí nas Forças Armadas, na Marinha, Exército, Aeronáutica, estão para tudo que é lado aí. Né? Então essa
é uma contribuição que realmente é de um valor infinito dos tiros de guerra. Então, subtenente, agradecendo, né, a sua presença, eu acho que não resta muito a não ser reforçar o seu convite de que a comunidade participe. Muitas pessoas eu vejo nas redes sociais, né, desconhecem a finalidade de um tiro de guerra. Eu acho que um aluno vai lá, fica lá um período e pronto, acabou. Não, é uma coisa bem mais ampla, que abrange toda a sociedade, vai sim influenciar esse cidadão para o resto da vida, né? Vai contribuir para a sua formação. Então fica o convite para que você que está nos assistindo, né, o TG, como o subtenente falou, é aberto e você pode chegar lá e acompanhar as várias atividades que o TG faz, não só pelos nossos jovens, pela cidade de São Lourenço, né, e pelas gerações futuras. Isso. E porque a pessoa agindo assim, né, indo e comprovando, ela não embarca em canoa furada. Isso. Porque a gente vê muita conversa aí distorcida, cruzada, Positivo. falando muitas vezes, inverdades que não correspondem ao que realmente A está, realidade, a realidade que está acontecendo. Então, muito cuidado, né? Não vá atrás de qualquer informação para depois não se abastecer de coisas inverídicas, né? Isso. Subtenente, muito obrigado pela sua participação. Não vai ficar por aqui só, ele vai retornar mais vezes, porque isso aí é um assunto extenso. E nós vamos, sim, acompanhar aí várias atividades. Estamos montando aí um documentário, né? Isso. Em breve aí o telespectador vai ter acesso, que é a nossa contribuição, também o nosso agradecimento por aí esses 75 anos de existência aqui em São Lourenço e outros que, certamente, os outros anos que virão. Positivo. Eu gostaria de agradecer esse espaço, Pablo. E só finalizando, no assunto anterior, esse ano eu já tive 2 garotos que foram aprovados. Tem um que foi aprovado na prova do curso de formação de sargentos. Ele já conseguiu ser aprovado na primeira parte, agora está aguardando o resultado da redação que sai em dezembro. E tive um garoto que conseguiu ser aprovado no pré-vestibular do ITA, lá em São José, né, e ele já, inclusive, fez a matrícula dele. Todo esse curso é coordenado pelo Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, lá em São José, e ele, em janeiro, já se apresenta lá. Isso é uma grata satisfação para nós poder, presente, o trabalho, né, que a gente faz. É o fruto do que foi plantado. Isso mesmo. Né? Nós temos também o capitão Matheus, que ele hoje está em Taubaté, no Batalhão de Aviação do Exército, que foi nosso atirador, se não me engano, em 2005, 2006, não estou recordado, né? E ele faz questão, e a gente traz ele todo ano para dar uma palestra para os garotos, para incentivar. Isso é importante. Então, gostaria de agradecer esse espaço que foi concedido por você, pela TV Cidade, SL, e poder estar aqui e falar um pouco da importância do tiro de guerra. Então, eu convido a todos que quiserem visitar o tiro de guerra, podem comparecer no tiro de guerra, serão bem recebidos, e mostrar o trabalho de tiro de guerra. E procurem sempre a verdade dos fatos. Procurem várias fontes de informação para poder tirar sua conclusão. Antes de mais nada, o tiro de guerra é de vocês, é da comunidade, certo? Está enraizado há 75 anos nesta comunidade. Eu muito obrigado e agradeço a possibilidade de estar aqui fazendo alguns esclarecimentos. Muito obrigado a você, internauta, telespectador, pela sua audiência, pela sua presença, pela sua participação. Nós voltamos num próximo Cidade Entrevista.